Olá, professor. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, de forma mais específica sobre a criação de prompts, né? Então, esse vídeo vai ser um vídeo bem simples e bem curto, mas que vai falar de questões básicas, né, que envolvem aí a criação de prompts, utilizando, né, a IA generativa que está tanto em evidência, né? No nosso caso aqui, a gente vai usar como exemplo, como ferramenta, na verdade, o ChatGPT, mas o que a gente vai falar aqui serve para qualquer IA generativa, né? Seja o Copilot, seja o Gemini ou qualquer uma delas, a lógica de funcionamento por trás dos prompts, ele é o mesmo, tá? Então, gente, assim, ó, se tornou muito comum a gente usar a IA generativa, né? Se tornou muito comum a gente interagir com essas ferramentas, né? Uma das grandes vantagens dessas ferramentas, né, é a interação que a gente faz em linguagem natural com elas. Um pouco diferente da maneira como a gente, digamos assim, conversava com o Google, por exemplo, a gente se preocupava muito em palavras-chave e tudo mais. E aqui usando a IA generativa, né, então a gente conversa em linguagem natural, né? Então eu converso como se eu estivesse falando com uma pessoa, ela entende aquilo que eu estou falando e ela me dá as respostas, né? Só que mesmo em linguagem natural, né, e mesmo essas ferramentas sendo extremamente poderosas, existem algumas regrinhas que são interessantes de a gente utilizar para que essa IA não faça uma coisa que a gente chama, que é muito comum, né, que é a alucinação. E o que significa a alucinação para uma IA generativa? É quando a gente faz uma pergunta para ela, ela não tem, digamos assim, claramente essas informações na base de conhecimento dela, então ela alucina, ela inventa alguma coisa, né? Então, de certa forma, quando a gente é muito genérico, né, numa IA generativa, a chance de a gente, né, de ela alucinar, de ela me dar respostas que, digamos, não são condizentes com a realidade ou inventar as coisas é muito grande, né? Então, é sempre interessante a gente trabalhar de uma forma, digamos, mais ordenada, né, de uma forma, digamos, mais organizada de fazer as perguntas para ela, para que eu seja mais assertivo nas respostas e para que eu diminua, né, digamos assim, a possibilidade de gerar essas alucinações. Na prática, né, o que que a gente pode fazer? Na prática, como funciona, né? A gente sempre diz, né, então assim que a gente pode, que a gente deve seguir algumas regrinhas, né? Então a própria engenharia de prompts, né, o próprio ChatGPT, a OpenAI, né, quando você vai lá e pergunta, né, para o próprio ChatGPT, como é que eu posso fazer os melhores prompts, né? Ele vai, né, acabar te passando essas regrinhas que eu vou dar aqui para vocês. Então a primeira delas, eu vou usar como exemplo, né, a ideia de a gente criar um plano de ensino para uma disciplina, tá? E eu vou dar então algumas regrinhas, eu vou copiar aqui, né, que eu acho que fica mais fácil do que a gente digitar. Então, a primeira regra, tá, que é extremamente interessante, é a gente pedir que a IA assuma um papel, ela assuma um determinado papel. Então, como vocês estão vendo aqui no meu prompt, ó, eu colei assim, ó, a minha disciplina, né, ou a disciplina que a gente vai simular a criação de um plano de ensino, é uma disciplina chamada Análise de Redes Sociais, né, de um curso de graduação da universidade onde eu trabalho. Então, eu pedi, né, o meu primeiro prompt foi o seguinte aqui, ó, se comporte como um especialista em social media e redes sociais da internet e me ajude a criar o plano de ensino da minha disciplina. Fique no aguardo das minhas instruções. Então, eu fiz duas coisas aqui. Primeiro, eu pedi que ela assumisse o comportamento de alguém que é especialista em uma determinada área. Isso é muito importante porque a gente cria o que a gente chama dos guardrails, né, das respostas que vão vir depois. Então, ela sabe que o plano de ensino agora é de uma disciplina de análise de redes sociais que é ligada à social media, que é ligada a redes na internet. Então, ela exclui tudo aquilo que não tem ligação. E eu também gosto sempre de fazer o seguinte ali, ó, fique no aguardo das minhas instruções. Então, quando eu der o Enter aqui, o que que ele vai fazer? Ó? Ele está dizendo que ele entendeu, né? Fica à disposição, e agora ele está esperando que eu dê os próximos comandos para ele. Então, ela assumiu o papel, né? Então, agora a gente vai dizer efetivamente o que a gente quer fazer. Né? Na verdade, a gente já disse para ela que a gente quer fazer um plano de ensino, então ela já sabe qual é a ação que ela vai fazer, só que agora ela está esperando o resto das informações, que é onde eu vou dar o contexto para ela, né? Eu vou dar todas as informações que eu quero para que ela gere essa ideia de plano de ensino. Então, novamente, ó, vou pegar e vou copiar aqui, né? Então, o promptzinho que eu criei.
aonde, né, eu coloquei todas essas informações, né? E que informações são essas, né? Então, eu estou dizendo para ela aqui, ó, que o nome da disciplina é Análise de Redes Sociais e tem como objetivo geral de compreender as ferramentas e tendências de redes sociais, elaborar estratégias e tal. Dei para ela também a ementa, né, que são os aspectos sociais das tecnologias da informação, dei, né, os tópicos da ementa, e disse para ela aqui o seguinte ainda, ó, transforme cada tópico da ementa em uma unidade e crie para cada uma dessas unidades pelo menos 3 outras subunidades. Crie também os objetivos de aprendizagem para cada unidade, além de estratégias de avaliação. Então, eu dei para ela todo o contexto daquilo que eu quero que ela faça. Né? Então, estou sendo bem. Eu poderia ser muito mais específico, né? Eu poderia pedir para ela que até faltou eu dizer aqui que é para que a disciplina é de graduação, né? Eu não falei isso, né? Mas também agora não há necessidade de mudar, já que a gente está fazendo um teste. Mas essa contextualização ela é extremamente importante. Eu poderia ter colocado aqui a carga horária da disciplina. Eu poderia pedir que para cada unidade de aprendizagem ela pensasse em 2 avaliações, né, que ela me desse uma gama de instrumentos de avaliação, enfim, né, essa contextualização ela é extremamente importante para o resultado que eu vou receber depois. Novamente, quanto mais específico eu sou, né, melhor vai ser a saída que eu vou, né, que a IA vai me dar. Então aqui, ó, quando eu dou, né, o Enter, né, ele começa a criar. Então, o plano de ensino de análise de redes criou a primeira unidade, né, os aspectos sociais das tecnologias, colocou os objetivos de aprendizagem, né, e criou as 3 subunidades que eu pedi. Então, isso aqui já é criação dela vindo lá do treinamento dela, né? Depois, né, colocou as estratégias, colocou a avaliação, fez para a segunda unidade os aspectos legais, mesma coisa, né, manteve algumas informações que eu dei para ela, né, mas criou depois as outras 3 subunidades e também fez isso para a unidade 3. Né? Então, vejam que ela cumpriu tudo aquilo que eu pedi para ela, né? A especificidade que eu dei aqui para ela, né, digamos assim, não permite muito, não é que não permite muito, né, mas a chance de alucinações dela aqui diminui bastante. Vejam que eu não pedi, por exemplo, bibliografia para ela, né, porque uma das alucinações clássicas que a IA faz é justamente inventar bibliografias, né? Então aqui eu não pedi que ela me desse as referências bibliográficas, mas eu poderia pedir e depois eu iria verificar. Ou eu poderia dar para ela alguns autores, né, e procure referências semelhantes, né, ou as referências de livros talvez mais recentes, né, desses autores que eu coloquei ali. Então, a gente vejam, né, que essa ideia, né, a gente poderia, digamos, dizer aqui que a gente usou 3 passos principais, né, relacionados à engenharia de prompt. O primeiro é a gente pedir que a IA assuma um papel, esse foi o primeiro, né? Depois a gente deu a ação para ela, né? Então a ação foi a de criar um plano de ensino e depois a gente deu o contexto, né? Então a gente disse que era um plano de ensino e daí a gente contextualizou para que as informações que ela trouxesse para nós fossem, né, as informações mais fidedignas possíveis, né? Então é muito interessante esse exercício e claro, vocês podem adaptar isso para a realidade de vocês, vocês podem usar isso pensando em outras questões, né, em projetos de pesquisa e tudo mais, e sempre lembrando assim, ó, isso aqui não é um projeto acabado, né? Talvez isso aqui, o grande erro que as pessoas estão cometendo com a IA generativa hoje é de achar que ela vai fazer todo o trabalho, né? De que ela vai me entregar o plano de ensino 100% feito. Analisando por cima aqui, a maneira como ela trabalhou é extremamente interessante, as informações que ela trouxe aqui para mim eu achei interessantes, mas depois eu posso ir analisando o plano que ela criou e eu posso ir pedindo mudanças, né? Então, não gostei muito da unidade 3 das redes sociais da internet. Peço para ela refazer. Refaça a unidade 3, né? Fale desses aspectos aqui que eu esperava que você trouxesse e você não trouxe. Então, quer dizer, a gente vai, digamos assim, refinando esse plano de ensino que ela trouxe. Então, isso aqui não é, né, uma questão acabada, né? Ela não vai fazer o trabalho para mim, ela vai me auxiliar, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente que essas tecnologias, nesse momento, elas são auxiliares ao nosso trabalho. Uma outra coisa muito importante, né, que eu esqueci de falar no início. Como vocês podem ver aqui, ó, eu usei o chat GPT,
vale a pena aplicar o mesmo prompt, né, no Copilot da Microsoft, no Gemini do Google, né, em outros modelos de IA generativa que a gente tem por aí, até para ver a maneira como ele lida, né, e as diferenças que ele traz, né, que esses modelos trazem em relação aos resultados. Mas só para contextualizar para vocês aqui, ó, que eu estou usando a versão gratuita do Chat GPT sem fazer login. Então, assim, ó, eu simplesmente acessei o site, abri uma janela privativa do navegador, eu tenho a versão paga do Chat GPT, mas aqui eu usei a versão gratuita e sem me cadastrar. Né? Qual é a diferença? Sem me cadastrar, o modelo que ele usa é um modelo mais antigo da OpenAI, né? Não são os modelos mais novos, né? Ele não permite que eu anexe arquivos, né? Ele não permite o que ele chama de reflexão avançada. Se eu crio uma conta, mesmo que a conta gratuita no ChatGPT, ele já me dá um volume de mensagens maior, ele já me dá acesso a um modelo mais, digamos assim, a um modelo mais novo da OpenAI, não ao último modelo, né? O último modelo fica somente para quem tem a versão paga, mas ele permite para mim que eu faça, que eu anexe arquivos, então isso é muito interessante. Então vamos dizer que eu tivesse o meu plano de ensino de anos anteriores, num arquivo PDF, eu podia dar esse arquivo para ela e pedir que ela melhorasse esse meu plano de ensino, que ele usasse ele como base para me ajudar a fazer um novo. Né? Então, quer dizer, essas opções elas estão disponíveis, mas eu preferi usar aqui a versão gratuita, né, sem fazer login, que a gente sabe que muitos de vocês, né, não gostam de fazer login, não querem fazer login, então mesmo sem você criar uma conta, mesmo sem você fazer login, você consegue fazer coisas interessantes usando, né, aqui como exemplo, o Chat GPT. Então seria isso, pessoal, né? Eu acho que é um vídeo bem simples e, de certa forma, até introdutório, né, no que tange a engenharia de prompts, no que tange a gente conversar com essas IAs generativas, mas é um vídeo extremamente importante, né? Essas dicas, né, de eu conversar, de eu pensar nas perguntas que eu vou fazer para tentar evitar essa ideia da alucinação, é muito interessante e é muito importante, né? O que faz com que os resultados que a gente tenha usando essas ferramentas sejam resultados mais assertivos. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, curtam o nosso canal, né? Deem like nesse vídeo, que isso só ajuda a gente a continuar gravando vídeos para vocês.